A iniciativa divina é um conceito bem forte, né? Hoje, a gente vai fundo em algumas fontes teológicas para tentar entender melhor uma das figuras mais centrais da fé cristã. A grande questão que sempre aparece é como pode um único Deus existir em três pessoas? É um baita mistério. Para começar a desembrulhar essa ideia, vamos focar no que as fontes dizem sobre a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Então, para a gente sacar de verdade qual é o papel do Pai, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar o quadro geral, a estrutura onde ele existe, a doutrina da Trindade. E aqui está o ponto principal, que as fontes sempre batem na mesma tecla. Não são três deuses. É uma única essência divina, que os teólogos chamam de ousia, se manifestando em três pessoas, ou hipóstases, que são distintas. Ou seja, uma só essência, três personalidades. O mais fascinante, como a gente vê aqui nessa citação, é a ênfase na igualdade. É total. Pensa só, não tem hierarquia, ninguém veio antes ou depois. Embora os papéis de cada um sejam diferentes, eles são absolutamente iguais em poder e em glória. E as fontes mostram que essa compreensão completa do Pai não apareceu do nada, de uma hora para outra. Foi uma revelação que aconteceu aos poucos, ao longo do tempo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê essa ideia começando a tomar forma. A linguagem de Deus como um pai ainda não estava totalmente desenvolvida. Ela aparece em momentos chave, sabe? Retratando Deus como o pai da nação de Israel, o criador, o protetor, o guia. Era uma ideia mais coletiva, não tanto individual. E isso nos leva a um ponto de virada, assim, crucial. O Antigo Testamento plantou as sementes, mas as fontes são unânimes. Foi com a chegada do Filho que a imagem do Pai deixou de ser um rascunho e virou uma foto em altíssima definição. Com essa declaração, Jesus muda o jogo completamente. Ele não está só falando sobre o Pai. Ele está se colocando como a personificação do Pai. A ideia aqui é radical. Para entender quem é o Pai, é só olhar para o Filho. Ele é o espelho perfeito. E o que Jesus revelou foi algo realmente revolucionário. Ele pintou o retrato de um pai que não era distante, impessoal, mas sim profundamente envolvido, a própria fonte de amor e misericórdia, que busca de verdade ter um relacionamento com a humanidade. Certo. Isso levanta uma questão fundamental. Se todos são iguais, o que faz do Pai o Pai? Qual é a dele? As fontes apontam sempre para uma única função central. Ele é o iniciador, a fonte de onde tudo parte. Olha, é super importante entender que isso não significa que o Pai é superior. Pensa mais como uma ordem de operações. Em qualquer grande plano, alguém tem que ser o ponto de partida, né? Na dinâmica divina, essa é a função do Pai. Toda a ação de Deus flui a partir dele. E a gente vê esse padrão se repetindo nas maiores obras de Deus, desde a palavra que deu origem a tudo, passando pelo plano mestre da salvação, até o processo contínuo de santificação, as fontes deixam claro que a iniciativa sempre começa com o Pai. Uma das fontes que analisamos traz uma analogia brilhante para isso. Pensa no rei Davi. Ele sonhou com o templo, planejou cada detalhe, juntou todo o material. E aí vem o filho dele, Salomão, que pega essa planta e de fato constrói tudo. O pai seria o grande arquiteto, o filho, o mestre de obras que executa o projeto. Mas olha, tudo isso não é só teoria, não é teologia abstrata. Segundo as fontes, entender o Pai como o iniciador muda tudo, abre a porta para um tipo de relacionamento com Deus completamente novo. E aqui os textos fazem uma distinção que é chave. Jesus é filho por natureza, faz parte da essência de Deus. Já para os cristãos, essa filiação acontece por adoção. É um ato de graça, um convite para entrar na família divina. E isso é transformador. O relacionamento com Deus deixa de ser uma coisa de reverência distante, formal, e passa a ser uma intimidade de família. A palavra usada, Abba, era um termo em aramaico de um carinho muito profundo. É como uma criança pequena chamando papai. É uma mudança radical na forma como as pessoas podem se aproximar de Deus. Então, no final das contas, as fontes nos deixam com essa imagem poderosa. O Pai como o grande iniciador divino, aquele que dá o primeiro passo em tudo, na criação, na redenção e no relacionamento. Ele faz o convite. A questão que fica no ar é: qual será a nossa resposta a essa iniciativa?